Amados, abramos a palavra de Deus no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo 2. Versículo de número 12. Livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 12. Eu quero agradecer ao bom Deus do céu por mais esta honrosa e privilegiada oportunidade que Ele concede-me de estarmos aqui para servirmos a Igreja de Cristo uma vez mais com a exposição da palavra. Agradecer aos nossos queridos pastores, pastor Wanderley Loureiro, querido pastor Estênio, pela confiabilidade e pela oportunidade a mim confiada em poder servir a igreja local. Deus continue sendo glorificado. É uma tarefa muito pesada, é uma tarefa de extrema responsabilidade falar à Igreja de Cristo, pois não estamos falando a um povo qualquer, estamos falando a um povo que foi comprado, e comprado por bom preço. E usar o púlpito de forma irresponsável é chamar o dono desta igreja que foi comprada por bom preço para a briga, porque ele pagou e pagou um preço alto. Por isso a responsabilidade é pesada, é grande. Estaremos lendo um texto da palavra de Deus para sequenciarmos o que iniciamos há alguns meses atrás. Demos uma pausa de um pouco mais de um mês. Estamos retomando hoje para continuarmos nessas reflexões doutrinárias e entendendo aquilo que Cristo tem e quer falar conosco. Capítulo 2, versículo 12, estarei lendo apenas uma parte do versículo 12, está aí, projetado. Ministério de Mídia, vocês estão de parabéns, tá? Deus abençoe. Deus continue fortalecendo as mãos de vocês para esse trabalho tão necessário e urgente. Está aqui, capítulo 2, versículo 12. A parte A está escrito assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. Pai, em o nome de Jesus Cristo, o teu santo Filho, estaremos meditando na tua santa, bendita e inerrante palavra. Que o espírito de sabedoria, de inteligência do Senhor repouse sobre a minha vida, para que eu possa servir a tua amada igreja com a exposição das tuas sagradas escrituras. Ó Deus, fale não apenas aos ouvidos, mas também ao coração, trazendo a este edificação, exortação e consolação por meio da tua poderosa palavra. No nome de Jesus Cristo é o nosso pedido a ti. Amém. Amém? Meus amados, dá-me a sua atenção.
por alguns minutos para refletirmos um pouco na palavra do Senhor. De fato, eu havia, em um tom de brincadeira, meio que de seriedade também, pedido ao pastor às 18h30. Ele me passou às 19h50. Então eu vou pregar e ensinar correndo. Essa doutrina aqui é para o restante do mês de setembro. Eu vou resumi-la apenas no dia de hoje. Amados, eu sei que não é uma tarefa muito fácil ficar ouvindo acerca de determinados assuntos, pois requer muita atenção, requer muito interesse da nossa parte. A Bíblia, ela não caiu do céu pronta. Foi um processo de aproximadamente 1.600 anos. Autores diferentes, em épocas diferentes e contextos diferentes. Nós nos esbarramos com alguns distanciamentos. E estes distanciamentos dificultam muito a compreensão do texto sagrado em seu aspecto original e dentro da intenção pelo qual o autor estava movido. Nós temos inúmeros distanciamentos. Nós temos o distanciamento temporal. O último livro foi escrito há quase 2000 anos atrás. Nós temos o distanciamento autoral. Não tem como aqui eu ler um texto e ter dificuldade na compreensão deste e mandar um e-mail ou para o apóstolo Paulo, ou para o apóstolo João, ou para outros escritores, perguntando a eles o que é que eles queriam dizer acerca de determinada palavra. Nós temos também o distanciamento linguístico, porque a Bíblia não foi escrita em português, ela foi escrita em hebraico, partes em aramaico e o Novo Testamento em grego. A língua aramaica dos tempos bíblicos está praticamente morta. A língua hebraica também. Utilizamos o hebraico que temos disponível hoje, bem como o grego, para tentar se aproximar o máximo possível daquilo que foi escrito originalmente. Não bastasse estes distanciamentos no aspecto humano, nós temos os distanciamentos espirituais. Nós somos humanos. Deus é divino. Nós estamos na terra e Deus está no céu. Nós somos falhos e Deus é perfeito. Então todos estes distanciamentos, eles são encarados por nós, estes nos aspectos literais, com esmero, com estudo, com pesquisas, com desejo de se aprender. Já dos aspectos espirituais, nós tentamos nos aproximar daquele que é divino, daquele que é excelso, daquele que é santo, em oração, como fizemos aqui, em desejo de conhecer a sua palavra, se consagrando, como fizemos na parte da manhã. Isto faz com que nós vamos rompendo estes distanciamentos no aspecto espiritual. Então não é uma tarefa fácil se assentar para ouvir e prender a sua atenção naquilo que você está ouvindo. Em um culto como este, ele é necessário, fundamental e sempre será urgente, por conta das inúmeras demandas que a igreja possui. E este culto é para nos imunizar.
Este culto é para nos vacinar contra qualquer vírus espiritual existente, disseminado pelo nosso adversário. Eu sei que por algum momento você pode sentir sono, isso faz parte do ser humano. Dormir ouvindo o apóstolo Paulo, dirá eu. Mas estamos diante da terceira carta, e esta endereçada à igreja que estava em Pérgamo. Esta carta é enviada pelo apóstolo João, mas amando de Jesus. Já passamos pela primeira carta, que foi a carta à igreja que estava em Éfeso, e passamos também pela segunda carta, e esta endereçada à igreja que estava em Esmirna. Agora estamos diante desta terceira carta, endereçada à igreja que estava em Pérgamo. Eu disse lá atrás que todas estas cartas, elas não são simplesmente proféticas como alguns ensinam, falando de 7 períodos distintos da história da igreja. Essas mensagens endereçadas a estas respectivas igrejas tratavam-se de uma realidade espiritual vivenciada, vivida por estas igrejas nos dias do apóstolo João. E estas mensagens não apenas revelam a realidade espiritual daquelas igrejas, bem como também das igrejas do nosso tempo, porque Jesus sabe tratar no aspecto congregacional com cada igreja. A cidade de Pérgamo era uma importante cidade da Ásia Menor, atual Turquia asiática. Segundo o historiador romano Plínio, um famoso historiador romano, a cidade de Pérgamo era a mais importante cidade da Ásia Menor. Esta cidade era uma cidade também comercial. Essa cidade também era uma cidade cosmopolita, e ela sobrepujava no aspecto cultural as cidades de Éfeso e a cidade de Esmirna. A cultura da cidade de Pérgamo era bem mais expressiva do que a cultura da cidade de Éfeso e a cultura da cidade de Esmirna. A cidade de Pérgamo era famosa por conta da biblioteca existente nesta cidade. Era a segunda maior biblioteca do mundo da época. Ficava apenas atrás da biblioteca estabelecida em Alexandria, no Egito. Por volta do século III antes de Cristo, o rei Eumenes, ele assenta em seu coração fazer com que a biblioteca de Pérgamo se tornasse a maior biblioteca do mundo. E Eumenes vai fazer um convite ao bibliotecário de Alexandria, chamado Aristófanes. E esta atitude de Eumenes fez com que Ptolomeu, que era rei do Egito na época, ficasse revoltado e rompesse com um acordo comercial que tinha entre Egito e Pérgamo. Porque do Egito era comercializado, exportado
o papiro. E o papiro era o material usado para escrita. Uma vez este acordo comercial sendo rompido, Pérgamo teve que inventar um outro material para escrita. Aí vai surgir o pergaminho, pergaminho se derivou da palavra Pérgamo. Material de couro, com maior durabilidade, é que se tornou mais usado do que o próprio papiro. Pérgamo gloriava-se de seus conhecimentos e cultura. Hoje em dia não resta mais glória à antiguíssima cidade. Apenas uma pequena aldeia chamada Bérgama ocupa um lugar na planície abaixo do local da antiga Pérgamo. O aspecto religioso, o contexto religioso desta cidade não se diferenciava muito do contexto religioso de Éfeso e Esmirna. Até porque Pérgamo também estava sob a influência da cultura grega, da cultura helênica. E eu tenho dito aos irmãos que era predominante nas cidades helenizadas a forma cultual de se venerar pseudos-deuses do panteão grego. E em Pérgamo não era diferente. Em Pérgamo não era diferente. A cidade de Pérgamo estava impregnada pela religiosidade pagã e imperial. Era assustador a quantidade de altares erigidos a divindades pagãs na cidade de Pérgamo. Era exatamente na cidade de Pérgamo que havia sido construído o templo do deus Zeus, patrono do panteão grego. Zeus tinha um templo erigido em sua homenagem na cidade de Pérgamo. E este templo dedicado a Zeus é tido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Estava erigido exatamente na cidade de Pérgamo. Historiadores declaram que em Pérgamo tornou-se a sede de 4 dos maiores cultos pagãos da época. Em Pérgamo se venerava Zeus, se venerava Atenas, se venerava Dionísio e se venerava Asclépio ou Esculápio. Essas divindades, elas eram veneradas, elas eram adoradas em Pérgamo. Todos os dias, a fumaça subia do templo erigido em homenagem a Zeus, aonde os seus veneradores, os seus adébitos, ali estavam oferecendo sacrifícios, cultuando o patrono do panteão grego. É este o contexto que aqueles que pregariam a mensagem do Evangelho encontraram ao chegar na cidade de Pérgamo. A igreja que havia sido estabelecida em Pérgamo, muito provavelmente também surgiu por meio dos esforços ministeriais e missiológicos do apóstolo Paulo. E isso nós depreendemos daquele texto-chave que eu tenho usado, do capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, versículo 10, onde o texto diz que e toda a Ásia ouviu a mensagem do Evangelho, tanto judeus quanto gregos. Foi por meio
daquele trabalho que havia sido estabelecido em Éfeso, mas que se alastrou por toda a Ásia Menor, que vai surgir a igreja que estava em Pérgamo. Imagine o contexto, irmãos. Não era um contexto fácil. Se não bastasse isso, um culto havia sido importado da Babilônia para Pérgamo. Magos importaram um culto vindo da Babilônia para a cidade de Pérgamo. E o sacerdote desse culto era chamado em língua latina de Pontifex Maximus. Ele era uma espécie de ponte entre os humanos e os seres elementares do mundo espiritual. A magia estava escancarada na cidade de Pérgamo. Não foi fácil pregar o evangelho ali. Não foi fácil estabelecer a igreja naquele lugar. Mas aqueles que pregaram o evangelho, não pregaram um evangelho circunstancial, diluído, superficial. Pregaram o evangelho de poder, de graça, de glória, de autoridade. Pregaram o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles chegaram naquela autoridade que Jesus disse: quando vocês entrarem na casa do valente, vocês precisam manietar o valente. Foi este o evangelho pregado pelos nossos irmãos quando estes chegaram ali na cidade de Pérgamo. Uma cidade que venerava pseudos deuses, de cultura elevadíssima, afamada e famosa. Mas os nossos irmãos, eu não sei o nome deles, chegaram ali debaixo da unção do Espírito Santo. E iniciaram uma extraordinária obra. Se passa aproximadamente 35 anos do estabelecimento dessa igreja, aproximadamente, a esta carta que Jesus enviou através do apóstolo João. Os dias, os meses, os anos haviam se passado. A pressão de quando os nossos irmãos chegaram na cidade de Pérgamo continuou ou intensificou. Jesus é aquele que anda, enfatizei bem isso aqui, no meio dos 7 castiçais de ouro, conforme o capítulo 1. E ele está supervisionando as igrejas e ele sabe a situação de cada igreja. Ele conhece a condição espiritual de cada congregação local. E quando ele vai supervisionar a igreja que estava em Pérgamo, ele percebe algo que nos é compartilhado aqui dentro desse contexto. E é sobre isto que Jesus quer falar conosco essa noite. Nem sempre Jesus chamará a nossa atenção, ou nos ensinará algo, ou orientará quem está ensinando a falar determinadas coisas, porque tem alguém que está fazendo. Mas muitas das vezes Ele nos falará para nos imunizar, para nos vacinar, para nos deixar alerta. O contexto era este. A mensagem vai ser enviada à igreja que estava em Pérgamo. Quem tinha a responsabilidade de receber a mensagem e de ler a mensagem diante da igreja era o pastor da igreja. Ele recebia
O primeiro destinatário era o pastor da igreja. Ele recebia a mensagem e tinha a responsabilidade de ler a mensagem diante da igreja, de ler a mensagem diante da congregação. É por isso que o versículo 1, ora lido, parte dele esta noite vai dizer: ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve. Porque o pastor daquela igreja, bem como das demais igrejas, teriam a responsabilidade de ler a mensagem diante da igreja, seja ela qual for. E o texto aqui projetado vai nos revelar uma primeira verdade. O Senhor da igreja é apresentado. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Observe, eu tenho enfatizado isso aqui aos irmãos, que João ele vai tomando algumas características de Jesus, vista por ele ou vistas por ele, do capítulo 1, da aparição de Jesus a ele. E dado a realidade de cada igreja, ele vai extraindo determinada característica e vai colocando no cabeçalho do texto. Isto aqui não está por acaso, é proposital, é de propósito. Observe o contexto que eu relatei para os irmãos. Havia uma guerra estabelecida em Pérgamo. E de que maneira o Senhor da igreja desceria ali? Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem uma flor na mão? O contexto era pesado. Uma guerra estava declarada. O Senhor da igreja vai se direcionar à igreja como aquele de cuja boca sai uma aguda espada de 2 fios. Jesus poderia se apresentar de outra maneira para a igreja que estava em Pérgamo, mas ele vai se apresentar a esta igreja como aquele de cuja boca sai uma aguda espada de 2 fios. E por que é que ele vai se apresentar assim? Na cultura romana, a espada era símbolo de poder e autoridade. Naqueles dias, Roma tinha o poder da espada. Em suas mãos estava a vida e a morte. Dentro do pensamento romano, a palavra final estava com César. Aqueles que estavam ali em Pérgamo entendiam muito bem essa linguagem. Por que é que Jesus ele vai se apresentar tendo da sua boca uma espada aguda de 2 fios, saindo da sua boca uma aguda espada de 2 fios? Por que 2 fios? Porque ele dá vida, mas ele também mata. Ele fere, mas ele também sara.
Por que é que Jesus está se apresentando desta maneira para a igreja que estava em Pérgamo? Por dois motivos. O primeiro motivo, a primeira razão, ela está no aspecto positivo. A segunda razão está no aspecto negativo. A primeira razão, no aspecto positivo, é: aqueles que estavam em Pérgamo entendiam que eles estavam debaixo da espada de Roma. Qualquer vacilo, a pena poderia ser capital. Mas quando Jesus se apresenta àquela igreja como aquele que de sua boca sai uma aguda espada de dois fios, ele está dizendo aos crentes que ali estavam: há um poder que está acima do Império Romano. Há uma espada que é mais mortal e mais letal do que aquela que o general romano carrega em suas mãos. É a aguda espada de dois fios que sai da minha boca. A segunda razão é um aspecto negativo, porque Jesus ele está supervisionando a igreja. Ele percebe, ele averigua, ele vai supervisionar e vai perceber que aquela igreja, ela estava começando a ceder à pressão. Por isso, ele vai se apresentar, saindo de sua boca uma aguda espada de dois fios, porque aquela igreja local estava começando a tolerar os falsos ensinadores. Aquela igreja não poderia esquecer que há um padrão imutável. Este padrão imutável chama-se a palavra de Deus. E o Senhor zela para cumpri-la. Quando Jesus ele vai se apresentar a esta igreja, saindo de sua boca uma aguda espada de dois fios, ele está dizendo: há um poder maior do que o poder do Império Romano. E ao mesmo tempo, há um padrão imutável para a minha igreja. E esse padrão imutável chama-se a minha palavra. A palavra que sai da minha boca. Essa expressão aguda espada também ela é citada no capítulo 1, versículo 16, bem como também no capítulo 19, versículo 15 do mesmo livro. Diante da situação que a igreja estava vivendo, Jesus ele não poderia se apresentar de outra maneira. Uma comunidade secularizada, mundanizada, só pode ser transformada pela palavra de Deus. Quando o Senhor se manifesta como aquele que tem a espada, Ele está vindo combater contra aqueles que têm o confrontado com suas práticas pecaminosas. Alguém já disse que esta carta é um brado de Jesus à igreja contemporânea. E eu concordo plenamente. Jesus ele não está indo para levar bênção. Jesus ele não está indo para dar um abraço. Jesus ele está indo a Pérgamo para confrontar. E ele pode, eu não posso, mas ele pode porque ele é o Senhor da igreja. Eu não posso.
Eu confrontando a igreja, usarei de ignorância, de tolice. Agora o Senhor da igreja, Ele pode nos confrontar. Então Ele está indo armado. Ele está indo com a aguda espada de 2 fios, e Ele é apresentado desta maneira. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. A segunda verdade está no versículo 13. Pode projetar aqui, por gentileza. O versículo 13 vai nos dizer: eu sei as tuas obras. Deixa eu pegar só a expressão eu sei. Em segundo lugar, o Senhor da igreja sabe. E o texto vai nos revelar que Ele sabe de pelo menos 3 coisas. Primeiro, as nossas obras. Segundo, onde habitas. Terceiro, aqueles que retêm o seu nome. Eu sei as tuas obras. Eu tenho dito que obras é resultados de trabalhos, sejam boas ou más. Mas Ele não conhece apenas as nossas obras. Ele está dizendo para a igreja de Pérgamo: eu sei as tuas obras. Eu conheço plenamente, eu conheço profundamente as tuas obras. Não apenas isso, onde habitas. O Senhor sabia onde habitava a igreja de Pérgamo. O contexto que eu relatei, Jesus o conhecia muito mais do que os próprios moradores de Pérgamo daquela época. Eu sei onde habitas. Aí, ele vai usar uma expressão forte que está aí no texto. Conheça as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Escute bem isso aqui. É forte a expressão do texto. Onde está o trono de Satanás. Ele não apenas habitava na cidade, mas lá estava o seu trono. O trono de Satanás não estava em um edifício, como sugerem os defensores do movimento da batalha espiritual, mas no sistema da cidade de Pérgamo. Deixa eu parar e me ater aqui um pouco, irmãos. E enquanto eu estiver falando, vocês estejam em intensa oração. Existe um mundo espiritual. E este mundo espiritual está em constante movimento. Neste exato momento que eu estou aqui transmitindo, ensinando a palavra de Deus, o mundo espiritual está em movimento. Tanto o mundo espiritual no aspecto do bem, como o mundo espiritual no aspecto do mal. Se Deus nos abrisse os olhos espirituais, ficaríamos estupefatizados, perplexos. Porque o mundo espiritual está em constante movimento. Quando Jesus ele expressa dizendo que o trono de Satanás estava em Pérgamo,
Ele não está falando dos templos erigidos apenas aos pseudos deuses do panteão grego. Ele está falando de algo sistêmico. Porque a Bíblia nos apresenta o mundo em 3 aspectos. Primeiro, a criação de Deus. Segundo, mundo fazendo alusão à humanidade. Terceiro, mundo sistêmico, filosofia de vida. É este tipo de mundo que o apóstolo João, na sua primeira epístola universal, no capítulo 5, vai dizer que jaz no maligno. Quem rege este mundo sistêmico é o próprio Satanás. Satanás reina sobre este mundo sistêmico. E Jesus, ele está dizendo à igreja que estava em Pérgamo, que o trono de Satanás estava lá. O trono de Satanás estava lá. Existe uma realidade, irmãos, e não podemos ignorá-la. Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. Ele trabalha diuturnamente, constantemente. Esses movimentos de campanhas que desafiam o mundo espiritual da maldade, o arqui-inimigo de Deus e da igreja, com palavras de efeito, esse pessoal não sabe o que eles estão fazendo. Não estão fazendo apologia ou elevando a pessoa do arqui-inimigo da igreja. Mas Satanás é um ser extremamente inteligente. Ele não morre, ele não dorme e não se cansa. Ele já enfrentou pessoas bem mais espirituais do que eu e você. Ele é paciente. Ele é astuto. As suas ciladas é bem pensada. O reino de Satanás é um reino organizado. Por isso que Paulo, na carta dele aos Efésios, capítulo 6, vai falar de principados, potestades e hostes espirituais da maldade. Jesus mesmo reconheceu isso quando disse: Satanás não se levanta contra Satanás. O reino dele não é dividido. Não podemos ignorar os ardis do nosso adversário. Conforme Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11: não ignoreis os seus ardis. Satanás, ele atua de tal maneira, levando cegueira espiritual às pessoas de todos os tempos. Por isso que Paulo, ele vai dizer que o Deus daquele tempo, o Deus deste século, cegou o entendimento de muitos, para não compreender o Evangelho. O próprio Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta, a sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, versículo 18, ele vai dizer: eu quis ir ter com vocês, mas o diabo me impediu. Irmãos, estou falando do apóstolo Paulo. Quando Paulo, ele vai escrever a sua segunda carta, isso aqui eu quero fazer questão de ler, a sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 7, versículo de número 9 e versículo de número 10.
falando de um evento futuro, de algo futuro, mas observe como o nosso adversário ele atua. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 7. Olha o que Paulo vai revelar aqui. Eu vou fazer alguns recortes na leitura. Porque já o mistério da injustiça opera. Paulo está falando no tempo dele. Porque já o mistério da injustiça opera. Versículo de número 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça. Paulo está fazendo alusão ao homem do pecado que se manifestará, de repente, em um futuro não muito distante. E Paulo está dizendo que este virá segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios. Aí quando o apóstolo João, ele dá continuidade às revelações esplêndidas que ele recebe no Apocalipse, lá no capítulo 12, João havia visto muitas coisas já. Aí João, em dado momento, ele vai ver que ocorre uma batalha no céu. Isso aqui não é o assunto, mas esta batalha, ela ocorrerá no aspecto profético, no final da primeira metade da última semana profética de Daniel, após 1260 dias ou 3 anos e meio após o rapto da igreja. João vê que uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e 12 estrelas. É a mesma visão do sonho de José, fazendo alusão a Israel, fazendo alusão à glória de Israel, fazendo alusão às 12 tribos de Israel. Mas a visão de João vai se desenrolando. E em determinado momento, quando Miguel e seus anjos prevalecem contra Satanás, o dragão e seus anjos, o versículo 9 vai dizer o seguinte, eu vou só pincelar isso aqui. Versículo 9 do capítulo 12 do livro do Apocalipse vai dizer o seguinte: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Isso aqui também não está por acaso. Em Pérgamo estava o trono de Satanás. Era algo sistêmico. O que o texto sagrado ele quer nos informar aqui? Nem sempre, isso aqui é sério demais, irmãos. Nem sempre, no mundo espiritual, o adversário da nossa alma se manifestará como o diabo. Nem sempre, no mundo espiritual, o adversário da nossa alma se manifestará como Satanás. Ele também pode se manifestar como dragão e como serpente. Eu não vou me ater nisso aqui. Isso aqui seria mais umas 4 terças-feiras. São os 4 retratos do nosso inimigo: dragão, serpente, diabo e Satanás. E em cada retrato deste, ele atua de forma diferente.
É este ser cujo trono está estabelecido no aspecto sistêmico dentro da cidade de Pérgamo. E alguém disse assim: mas ele não tem trono, ele tem tronco. Capítulo 13 do Apocalipse, versículo de número 2. João tem a visão da besta que sobe do mar, que é uma referência ao anticristo. Mas quando chega aqui no capítulo 2, versículo 2 do capítulo 13 do Apocalipse, o texto diz: e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. Observe a parte final deste texto. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono é grande poderio. O trono do nosso adversário estava estabelecido em Pérgamo. E o sangue de Jesus tem poder sobre a nossa vida. O nome de Jesus nos protege contra este maldito adversário. Enquanto eu estou ensinando, eu sei que existem seres espirituais da maldade que querem tirar a sua atenção para isto que está sendo dito. O trono dele estava estabelecido lá, e Jesus sabia isto. Onde Satanás reina, predomina a cegueira espiritual, floresce o misticismo, propaga-se o paganismo, a mentira religiosa, bem como a perseguição e a sedução ao povo de Deus. Ele estava pressionando a igreja. Ele estava atacando a igreja, e Jesus sabia aonde a igreja habitava. Obviamente eu estou falando no seu aspecto físico, literal, porque no aspecto espiritual a igreja está assentada nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Jesus sabe que a igreja está rodeada por uma sociedade não cristã, com valores mundanos, com heresias, bombardeando-a a todo instante. O mundo jaz no maligno. A pressão do mundo espiritual contra a igreja é muito grande. A pressão do mundo espiritual contra aqueles que levam uma vida piedosa diante do Senhor é muito grande. Satanás não vai nos entregar a sociedade de Nova Carapina de mão beijada, não. Ou a gente acha que o próprio diabo vai trazer o homem mais perverso dessa terra. Vai estar aqui, ó. É de vocês. É a igreja avançando e as portas do inferno não prevalecendo. E eu disse aqui, há um domingo atrás que havia pregado, não é o inferno nos atacando e a igreja resistindo, é a igreja atacando e o inferno não resistindo, a igreja que avança. A única que tem a condição de
destronar Satanás? É a igreja, no poder do sangue e do nome de Jesus Cristo. Não é o poder legislativo, não é o poder executivo, não é o poder judiciário, é o poder do Espírito Santo. O problema do Brasil não é apenas o problema político, o problema do Brasil também é espiritual, e apenas a igreja de Cristo, não uma igreja partidária, não uma igreja institucionalizada, a igreja de Cristo, apenas a igreja de Cristo, lavada, comprada, redimida pelo sangue do Cordeiro, que tem o poder do Espírito Santo para destronar Satanás por meio da pregação do genuíno Evangelho. E Jesus vai revelar isto. O tempo já foi embora. Deixa eu pedir para o Senhor me entregar às 18h30. Poxa. Jesus vai revelar esta verdade. Eu conheço as tuas obras e onde habitas. O trono de Satanás está aí. O trono de Satanás não estava na igreja. Ele estava tentando estabelecer o seu trono naquela comunidade. Em terceiro lugar, e vou encerrar aqui, porque o tempo já foi embora. Em terceiro lugar, ele conhece também, ele sabe aqueles que retêm o seu nome. Por isso o texto diz, capítulo de número 2, versículo 13, projeta aqui por gentileza, do livro do Apocalipse. Por isso que o texto vai dizer: eu sei as tuas obras e onde habitas, que está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. A pressão estava grande, mas tinha gente fiel lá, irmãos. A pressão espiritual estava grande e a sedução também estava grande, mas havia gente crente em Pérgamo. Aí o texto, capítulo 2, versículo 13: retens o meu nome e não negaste a minha fé. Em Pérgamo tinha um camarada que ele foi crente demais. O nome dele está exposto ali, Antipas. Segundo a tradição cristã, Antipas, ele foi discípulo do apóstolo João, e foi um dos pastores da igreja de Pérgamo. A pressão do mundo espiritual estava grande, a sedução também, mas Antipas não cedeu. E sabe qual é uma das definições do nome Antipas? Contra todos. Contra todos. A maioria estava cedendo, mas Antipas se posicionou firmemente, declarando: eu não nego o meu Senhor. Eu não cedo à pressão de Satanás. Eu não cedo à sedução doutrinária. O texto não fala muito a respeito de Antipas, mas uma coisa é certa, podemos depreender algumas coisas, ou algumas verdades do texto a respeito de Antipas. Primeira, o texto vai dizer, nos dias de Antipas, o texto está nos informando que havia uma ardente perseguição nos dias do irmão Antipas. E a igreja havia sido fiel ao Senhor, retendo o nome de Jesus e não negando a fé que uma vez foi dada aos santos. Segundo, fiel testemunha.
Olha o que o texto está dizendo. Fiel testemunha. Vale destacar que o Senhor Jesus é quem está falando acerca de Antipas. E Jesus, ele é incisivo em dizer: minha fiel testemunha. Isso aqui é tão tremendo, pastor Vanderlei. Quem está falando acerca de Antipas é o próprio Senhor Jesus. Minha fiel testemunha. A pressão espiritual está grande, a sedução doutrinária também. Mas Antipas é minha fiel testemunha. Quando Deus foi se referir a Abraão, ele chamou Abraão de amigo. Quando Deus foi se referir a Davi, ele chamou Davi homem segundo o seu coração. Quando ele foi se referir a Saulo, ele chamou Saulo de vaso escolhido. E Antipas ele está chamando de minha fiel testemunha. A pergunta que surge é: como Jesus tem nos chamado? O que é que Ele tem falado acerca de nós? Como Ele pode nos chamar? Será que Ele pode usar essa expressão que usou para se referir a Antipas? Minha fiel testemunha? Alguns estão em busca de sucesso. E sucesso na vida ministerial, pastor Vanderlei, é fidelidade. Sucesso não é ser ovacionado, aplaudido, ter uma luz de neon sobre você, ser o bibelozinho da igreja. Sucesso é fidelidade. E Deus está fazendo questão, o Senhor Jesus está fazendo questão de dizer: Ele é minha fiel testemunha. Satanás atacou e ele permaneceu fiel. A pressão estava grande e ele permaneceu fiel. E qual foi o prêmio disso? Qual foi o resultado disso? Foi morto entre vós. Nisto resultou a fidelidade de Antipas, morte pública. Aquilo que para muitos poderia ser vergonha, para uma autêntica testemunha de Jesus, seria honroso morrer como testemunha fiel de Cristo, anunciando o Evangelho de Jesus. Tertuliano de Cartago, um importante pai da igreja, que viveu no segundo século da era cristã, ele vai dizer que Antipas, ele foi capturado, preso e colocado dentro de um boi de bronze. Acenderam uma fogueira debaixo do boi de bronze. E aquele boi de bronze ficou incandescente. E Antipas morreu queimado, mas fiel ao seu Senhor. Não tenho dúvida que neste tempo do fim, o Senhor Jesus possui os seus Antipas espalhados por todo o planeta, em variados lugares. Indubitavelmente, irmãos, estamos vivendo um tempo de apostasia, mas Jesus possui os seus Antipas que permanecem fiéis ao seu Senhor. Se coloque sobre os pés. Semana que vem eu concluo. Olhemos para a sociedade perversa. O sistema de Satanás está implantado. É uma realidade a operosidade do nosso inimigo. Mas a igreja continua na terra. A
igreja de Cristo continua de pé. Nós não precisamos de muito, não precisamos de invencionice, não precisamos de parafernália, precisamos entender e reconhecer o poder que há no nome de Jesus Cristo. Precisamos entender e reconhecer que foi nos dado uma mensagem pelo Rei, pois somos arautos, e esta mensagem é suficiente para levar o reino das trevas à falência. Quantos estão dispostos a pregar o Evangelho de Cristo com muita ousadia? O nosso tempo está se findando, irmãos. E Satanás sabe que lhe resta pouco tempo. Nós somos o exército de Cristo. E você tem a mensagem que pode tirar dezenas, centenas, milhares de vidas do sistema do nosso adversário. Levante uma das mãos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Ó meu Pai, ó meu bendito Pai, o mundo jaz no maligno, mas nós pertencemos ao Teu reino. O mundo sistêmico é regido por Satanás, mas a Tua igreja é regida pelo Teu Espírito e pela Tua palavra. Ó Pai, não subestimamos o poder do nosso adversário, não ignoramos os seus ardis, mas nós não temos medo dele, nós não tememos a ira dele, pois nós somos a igreja do Teu Filho Jesus Cristo. Nós estamos debaixo do sangue de Jesus Cristo, e está escrito na Tua palavra, não é invenção da nossa cabeça, ó Pai, está escrito na Tua palavra, que nós o vencemos pelo sangue de Jesus Cristo, e é debaixo deste sangue que estamos aqui esta noite, e toda ação mobilizada pelo mundo espiritual da maldade contra esta igreja, contra estas famílias aqui representadas, não prevalecerão, porque estas famílias e esta igreja está debaixo do sangue de Jesus Cristo. Vai clamando pelo sangue de Jesus, igreja. Vai clamando pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Nós estamos debaixo do poder do sangue de Jesus Cristo. Ó meu Pai, e por este sangue continuaremos, por este sangue prevaleceremos, por este sangue permaneceremos. Ó Deus, é o que nós queremos lhe pedir esta noite, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos.